Glória a Deus. Todos estão felizes? Amém. Nós estamos aqui para celebrar o nosso último culto de 2023, um culto onde nós vamos expressar a nossa gratidão ao nosso Deus. Nós temos muitos motivos para expressar essa gratidão, e eu tenho certeza disso. Você tem, e eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Esse é o texto que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse iniciar esse culto. E eu tenho certeza que a gente tem muito a trazer à memória nesse culto, que é um culto de gratidão, não é verdade? A palavra do Senhor diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Vamos repetir isso? Quero trazer à memória aquilo que pode nos dar a esperança. Amém. E eu tenho certeza que todos nós temos motivos para trazer à memória as grandes coisas que o Senhor fez, os feitos maravilhosos que durante esse ano de 2023 nós vimos o Senhor fazer por mim, fazer por você. Nós vimos as formiguinhas nascendo, o Henrique, o Joel, né? Nós vimos outras boas novas acontecendo nas nossas famílias. Nós vemos pessoas entrando na igreja, conhecendo o Senhor Jesus. Nós batizamos pessoas que estavam com o coração sedento. Nós só temos motivos no nosso coração para agradecer a esse Deus. E esse é um culto, né? Nós vamos finalizar o ano de 2023 bem, fechando com chave de ouro, buscando a presença do nosso Deus. E eu quero te convidar nessa noite a abrir o seu coração, a expressar a sua gratidão a Deus, a expressar tudo aquilo que está guardado aqui dentro do seu coração, a você aplicar essa palavra que nós acabamos de ler. Senhor, eu quero trazer nessa noite, Senhor Deus, não somente essa noite, mas todos os dias da minha vida, trazer à memória, Senhor, aquilo que me dá a esperança de vida, a esperança de alegria, a esperança de continuarmos, Senhor Deus, rompendo em fé, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, nessa noite, receber, Senhor Deus, a nossa gratidão a Ti. Receber, Senhor Deus, a gratidão por tudo que o Senhor fez durante 2023, meu Pai. Que foram muitos livramentos, meu Pai, o Senhor nos deu. A Tua misericórdia, Senhor Deus, que foi derramada sobre a nossa vida. O Teu amor que nunca faltou sobre nós. A Tua fidelidade e bondade que sempre nos alcançou, Senhor Deus. O Teu amor, meu Pai, que é todos os dias conosco. A provisão, Senhor Deus, sobre a nossa casa, que nunca faltou, Senhor Deus, porque o Senhor esteve conosco. Oh, meu Pai, mesmo nos dias sombrios, o Senhor esteve ao nosso lado. Nos dias alegres, o Senhor esteve ao nosso lado. Em nenhum dia o Senhor se ausentou do lado nosso, meu Pai. O Senhor esteve presente todos os dias, nos abençoando com todas as sortes de bênção, trazendo a provisão, trazendo a alegria, trazendo o conforto, trazendo o amor do Senhor, meu Pai. E nessa noite nós queremos sim, meu Deus, lembrar dos grandes feitos. E o maior deles, Senhor Deus, o feito que o Senhor Jesus fez naquela cruz por nós, se entregando, meu Pai, morrendo por nós, cumprindo a Tua vontade, ó Deus, se entregando por nós. Nós nunca vamos esquecer esse feito tão maravilhoso, o alto preço que foi pago naquela cruz, o sangue que foi derramado para lavar as nossas iniquidades, Senhor Deus. Um novo e vivo caminho foi inaugurado, Senhor Deus, e o Senhor nos deu essa bênção, essa maravilha, meu Pai. E por isso nós queremos expressar, Senhor Deus, a nossa gratidão a Ti, trazer a memória, porque isso é que nos dá, Senhor Deus, a esperança de continuarmos rompendo em fé, Senhor Deus, sabendo, meu Pai, que o nosso galardão é maior do que qualquer coisa nessa terra, meu Pai. Que o Senhor continue, Senhor Deus, nos abençoando nesse próximo ano, Senhor Deus. Que o ano de 2024, Senhor Deus, seja um ano de colheita, seja um ano, Senhor Deus, de muita entrega, de muita busca, Senhor Deus. Que nesse ano nós possamos buscar mais de Ti, nos dedicar mais a Ti, Senhor Deus, nos envolver mais com o Senhor, meu Pai.
queremos a cada dia, Senhor Deus, mais de Ti, nos aproximar, Senhor Deus, da Tua doce presença, escolher a melhor parte, a que não vai ser tirada de nós, Senhor Deus, quer estar aos Seus pés todos os dias, Senhor Deus, durante o ano de 2024, meu Pai, que o Senhor nos leva assim, meu Deus, a um nível maior de experiências com o Senhor, que o Senhor nos leva, Senhor Deus, a estar mais diante de Ti, a evangelizar mais, a falar da Tua palavra, Senhor Deus, a pregar as boas novas do reino do Senhor, meu Deus, que o Senhor nos desafie, meu Pai, nesse ano de 2024, para que nós possamos sim, meu Deus, ser sal e luz nessa terra, ser bênção, Senhor Deus, na vida das pessoas, porque Cristo em nós é a esperança da glória, meu Pai, Cristo em nós é a esperança de muitas pessoas que estão lá fora, Senhor Deus, e assim nós queremos expressar nessa noite o quanto Te amamos, o quanto Te adoramos, o quanto Tu és belo, o quanto Tu és precioso, o quanto Tu és maravilhoso, Senhor Deus, e queremos sim, meu Pai, dar a honra, a glória, a majestade, o poder, o louvor que é devido ao único que é digno de toda a nossa adoração, ao nosso Rei Jesus, ao nosso Salvador. Aleluia. Igreja, Aleluias. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Vamos agradecer. Aleluias. Vamos demonstrar essa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu tenho certeza que você tem muito a agradecer a esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos adorar a Deus com muita alegria, com muita disposição no nosso coração. Vamos oferecer o nosso melhor em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Graça e paz, igreja. Amém? Quantos aqui tem motivos para agradecer a Deus? Agradeça ao Senhor agora, pelo menos 3 coisas que o Senhor fez por você nesse ano de 2023. Eu sei que você tem muitas coisas para agradecer a Deus. Eu tenho. Com certeza Deus fez grandes coisas por mim, pela minha família, pela minha casa, pela nossa igreja. Comece a agradecer ao Senhor nessa noite. Diga: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim, pela minha casa e pela minha família. Amém? Diga: por tudo. E por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga: por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga: eu te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Mais uma vez, eu te agradeço, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. E com as mãos lá no céu, diga: eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Mais uma vez, por tudo. E por tudo o que tens feito. Diga isso. E por tudo que vais fazer, e por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Vamos cantar mais uma vez: por tudo. E por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Então diga: eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido e em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. E eu te agradeço, e te agradeço. Vamos cantar juntos, igreja. Eu te agradeço. E te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aplauda ao Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. E vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Então diga: vem. E vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Diga: Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Então diga: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Então diga: vem. E vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Então Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Invoca o Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga: Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo.
faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga: Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Você pode dizer: Santo Espírito. O Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Oh, 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 oh. Incendeia, 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 incendeia. Oh, diga: eu quero viver algo novo, e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Diga isso mais uma vez: eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Aplauda o Senhor Jesus para um ano cheio de novidades, de vida no Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Vamos continuar adorando ao Senhor. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está aonde? Na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Então diga que ainda, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide
o produto da oliveira minta, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. Diga, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. E o choro durou uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E o choro durou uma noite, mas a alegria e ela vem pela manhã. E eu creio que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então diga ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Aleluia. Sua bondade me seguirá, Senhor. Você pode declarar mais Sua uma vez bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá, Senhor. Senhor, existem muitas razões para agradecer ao Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por estarmos vivos, estarmos aqui nesse lugar. Pela oportunidade de ter, Senhor Deus, a liberdade de estar na sua presença. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo e nós podemos estar diante do Senhor. É uma noite onde nós podemos cultuá-lo. Como diz o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que seja esse o vosso culto racional. E nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor nessa noite. Pai, que seja um culto ao Senhor, um culto de gratidão. E estamos aqui para te agradecer por tudo, Senhor. Findou-se mais um ano. Obrigado porque podemos dizer Ebenezer, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus. Amém
Podemos dar um aplauso a Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Podem sentar, queridos. A todos vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Muito bem-vindos mesmo. É bom tê-los aqui. É uma data diferente dos cultos normais, né? Então nós temos muitas pessoas que saíram, muitas que chegaram. E o importante é saíram em viagem, né? E chegaram em viagem. É muito importante ter esse tempo diante de Deus. Nós tivemos uma direção do Espírito Santo. E esse culto hoje nós vamos fazer um culto totalmente dedicado ao Senhor. Parece meio estranho, né? O culto já é para o Senhor. Mas toda virada de ano, nós temos o costume, e não é errado isso, de trazer alguns pedidos. São os nossos alvos para 2024, e você tem que ter eles. E nós trazemos aqui e levantamos no momento do culto, e falamos: Pai, aqui estão os alvos do próximo ano, ajuda-nos, e semeamos durante todo o ano oração naqueles alvos. Só que esse ano nós vamos ter um momento nesse culto, em que nós vamos fazer diferente. Nós não vamos apresentar os nossos alvos hoje, podemos apresentar depois, mas nós vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. A gratidão, ela é uma chave. No mundo espiritual existem muitas chaves, e chave, como no mundo físico, no mundo espiritual da mesma forma, ela pode abrir ou fechar portas. Interessante que Apocalipse 3, versículo 7, o Senhor diz à igreja de Filadélfia: eu sou aquele que abro a porta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. E a gratidão, ela é uma chave em que nós entramos na presença de Deus, e pela gratidão, essa chave, ela vai abrir portas nas nossas vidas, portas mesmo que nós nem buscamos, mas por ter o coração de gratidão. Gratidão é uma das linguagens do céu. Existem muitas linguagens no céu. A gratidão, como a murmuração, ela é uma linguagem que nasceu no inferno, a gratidão é uma linguagem que nasceu no coração de Deus. E como é importante sermos gratos, não é verdade? E com certeza, foi um ano de desafios, obstáculos, perdas e ganhos, mas em tudo isso, existem muitos motivos para sermos gratos ao nosso amado Deus, em nome de Jesus. Antes de eu orar com as crianças para a escolinha, eu quero ler com vocês 2 textos na Bíblia. O primeiro se encontra na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Iremos ler na versão NBV, Nova Bíblia Viva. É um texto muito conhecido, 2 Coríntios 5,17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga ai, Deus. 2 Coríntios 5,17 é um texto muito conhecido que diz: aquele que está em Cristo é nova, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Quando alguém está em Cristo, eu gosto dessa tradução porque ela aprofunda um pouco, né? Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova já não é mais a mesma, as coisas antigas, e teve início uma nova. Amém? Vamos orar, e nós vamos orar pelas crianças, para a escolinha delas. Elas podem vir aqui à frente, as crianças. Vamos orar por eles? Levante a sua mão. Pai, obrigado pelas nossas crianças. Quero cobri-las em oração, abençoá-las, declarar que o sangue de Jesus está sobre elas. Que nesse momento em que elas irão na escolinha,
que o Senhor use as tuas filhas com graça, com sabedoria, ó Deus, para que ministre o coração de cada uma delas, que haja o entendimento e a compreensão da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem ir ali. Amém, né? Glória a Deus. Amados, quando nós chegamos num dia como este, último dia do ano, quem tem a responsabilidade de ministrar a palavra no culto, passa na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, inúmeros temas. Meu Deus, o que falar num dia como este? Porque sempre, quando se fecha um ciclo, se começa um outro ciclo, existe uma esperança. Existe um momento de renovar alguma coisa. Abre-se leques de perspectivas. E nós ficamos, então, esperançosos. Bom, já que esse ano que passou eu não consegui algumas coisas, eu vou entrar no próximo ano. Então, quando fechou o ciclo do ano 2023, nós realizamos um balanço, e é importante isso, e olhamos, né, para tudo aquilo, e falamos assim, não, mas eu quero fazer algo diferente. E aí Deus colocou no meu coração um tema, viver uma virada na minha vida. E nós vamos ver que isso é importante, isso é possível, viver uma transformação, uma mudança, não de 360 graus, senão eu volto para o mesmo lugar, mas de 180, porque se eu fizer, se eu falar, não, eu quero uma mudança de 360 graus, eu vou voltar de onde eu estava, mas de 180 graus, aí eu vou para o lado diferente. E Paulo, quando ele escreve para a igreja de Coríntios, olha que era uma igreja que ela vivia muito a questão carismática, o carisma, os dons, a manifestação dos dons espirituais era frequente dentro dessa igreja. Era uma igreja que conhecia o mover, os sinais, os prodígios. E isso é bom, isso é maravilhoso, isso é tremendo. É importante a igreja ter isso. Mas o que mantém alguém firme é o caráter transformado. É um caráter moldado pelo Espírito Santo. E Paulo está dizendo que é impossível, se eu estou em Cristo Jesus, não existir ou começar a existir uma virada na minha vida, uma transformação na minha vida. Ele diz ali o texto, quando alguém está em Cristo, agora é importante, porque aí nos arremete em João capítulo 15, quando Jesus fala sobre a videira. Ele diz, aquele que estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Nós vamos entender que são duas coisas importantes e não são separadas. Eu estou em Cristo, eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz pela minha vida, acredito que um dia Ele morreu na cruz pelos meus pecados e que Ele tem poder para me perdoar, ok, mas é importante viver os ensinamentos dEle. A partir do momento que a palavra de Cristo está na minha vida, ela vai causar uma transformação que somente o Espírito Santo pode fazer. Muitas vezes nós queremos fazer uma transformação na nossa força, e não é bem assim. Quando um homem, um governador que Deus levantou para restaurar o templo, chamado Zorobabel, lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, é um texto muito conhecido, Deus fala assim para ele, não é por força e nem pelo poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então é importante eu entender que para que haja um início de transformação, haja uma virada na minha vida, nunca vai ser sozinho. Eu não vou conseguir, se não for por Jesus Cristo. Então Paulo está falando com uma igreja, que já era uma igreja que conhecia muitas coisas. Ele fala, se alguém está em Cristo Jesus, tornou-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Ou seja, aquela vida de amargura já não está existindo mais, já não está dominando. Aquela vida de raiva já não está mais dominando. Aquela tendência ao pecado, inclinação ao pecado, já não tem mais força. Por quê? Porque algo novo está acontecendo. Jesus está fazendo uma transformação na nossa vida.
Interessante que em Daniel 2:21, ele diz que Deus, ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos, ele muda épocas e estações. Então Deus tem o poder de transformar qualquer coisa. A partir do momento que eu entendo e absorvo esse ensinamento, que Deus tem o poder de transformar as nossas vidas, eu vou compreender que Deus pode fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Se eu não me engano, Jeremias 29:11. Bem sei que pensamentos tenho eu a vosso respeito, pensamento de vida, de paz, para te dar um futuro melhor. Então, se eu creio que Deus está falando isso, eu posso, a partir da virada desse ano, não apenas conjecturar alguns alvos, uns projetos, não, mas pagar o preço. Eu vou fazer a minha parte, porque Deus faz a dele. O Senhor faz a parte dele. Amém? Então vamos lá. Existem situações em nossas vidas que tentamos fazer alguns remendos. E não pode, irmãos. Aquilo que é para transformar não se pode remendar. E muitas vezes nós queremos remendar algumas áreas da nossa vida. Colocar panos quentes. E não ajuda. Na verdade, o que eu preciso é olhar para dentro de mim e falar, não, essa área aqui não pode continuar como ela está agora. Eu venho colocando panos em cima, eu venho remendando. Não, esta área ou estas áreas precisam de uma transformação. E eu vou começar agora. Deus está nos dando uma oportunidade. Primeiro, porque eu não sou doido aqui de falar quando Jesus volta, mas eu tenho muita convicção que Ele está voltando logo. Eu tenho muita convicção. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê 3 relógios que marcarão a volta de Jesus: a igreja, a nação de Israel e os gentios, o mundo. E quando a gente vê a Bíblia, ela foi escrita exatamente para a igreja, para os gentios, e tem o povo de Israel ali. E quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós falamos, meu Deus, Jesus está à porta. A qualquer hora Jesus chega. Porque os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, não é assim que diz a música? As coisas estão acontecendo conforme o sermão escatológico de Mateus capítulo 24. O que Jesus diz ali totalmente em Mateus capítulo 24 está acontecendo. Quando a gente vai para Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens, a gente vê que está acontecendo. Então nós precisamos estar preparados. Por quê? Nós não sabemos se Jesus vem daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano ou daqui anos. Mas uma coisa eu preciso fazer hoje, tomar uma posição. Eu vou viver uma virada na minha vida. Eu vou, a partir de hoje, eu vou decidir não mais fazer remendos, mas fazer mudança para a glória de Deus. Amém? Deus, eu gosto de uma palavra aqui, irmãos. Você vai falar assim, pastor, não é contraditório? Não. Eu gosto de mudanças radicais. É óbvio que nós temos que ter equilíbrio na nossa vida. Por isso que eu falo que eu não estou entrando em contradição, radical e equilíbrio. Existem coisas na nossa vida que não se negocia, é radical. Pecado, qualquer coisa do pecado é radical. Não, pronto e acabou, não faço parte mais disso. Gálatas 5,16, a Bíblia diz, andai no Espírito, Gálatas 5,16, e jamais satisfareis a vontade da carne. O versículo 17 diz, porque o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, porque eles são opostos. A partir do momento que eu nasci de novo, de acordo com João capítulo 3, quando Jesus Cristo conversa com o mestre da lei chamado Nicodemos, Jesus fala, olha, para você entrar no céu, necessário é nascer de novo. Ele não entendeu a linguagem espiritual, porque precisa ter o Espírito Santo para entender a linguagem espiritual. Ele falou, mas vem cá, hein, eu já devo ter uns 60 e poucos anos, 70, voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo. Jesus falou, não, não é esse. O nascimento natural é uma vez. Jesus está falando do nascimento espiritual, nascer da água e do Espírito. A partir do momento que nós nascemos de novo, começa um processo chamado conversão. Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. Amém?
Ah, eu me converti quando? Não, em 1986 eu nasci de novo. E de lá para cá, eu estou passando por um processo chamado conversão. Só pode haver conversão se primeiro houver um novo nascimento. E quando Paulo fala para a igreja dos Gálatas, se a gente anda no Espírito, a inclinação da carne para o pecado, ela vai ser superada. Então eu tenho que fazer mudanças radicais, comportamentais. A partir de então, isso daqui agrada a Deus? Não, então não serve mais para mim. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus. E se eu quero agradar a Deus, se isso aqui desagrada a Deus, isso não serve para mim. Como é que José disse para aquela mulher endemoniada, que só podia estar endemoniada aquela mulher, a esposa do Potifar? Como cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus? Então eu preciso entender isso. Eu quero viver uma virada, uma transformação. Então vamos ver alguns passos necessários para alcançarmos mudanças em nossas vidas. E lembrar, mais uma vez, que sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos uns dos outros. Né? Isaías 41:6 diz, um ao outro ajudou. E ao seu próximo disse, seja forte. Então eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. Mas nós precisamos de estar plantados na casa do Senhor, florescerão na casa do Senhor. Então como é que eu vou ter uma mudança de vida aliançado com a casa de Deus? Mais do que tudo, eu preciso andar com Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos falar do filho pródigo, versículo 17. Eu tenho falado com vocês que Lucas conta 3 histórias, ou 3 parábolas de perdas. Uma ovelha que se perdeu, uma dracma que se perdeu. E quando eu vou para o filho pródigo, eu posso dizer que tinha 2 filhos perdidos lá dentro. Um que se perdeu e foi para o mundo, e um que se perdeu na sua identidade. Mas não é o caso da gente trabalhar aqui agora. Porque ele tinha direito, e ele achava que ele era um escravo dentro de casa, né? Mas vamos lá, primeiro passo para a gente alcançar mudança na nossa vida, é reconhecer a necessidade de mudar. Enquanto eu justificar, eu não vou conseguir mudar. E eu entendo, irmãos, não que os nossos pecados, ou as nossas fraquezas ao pecado, não desagrada a Deus, mas a maior dificuldade que Deus tem, não é com a minha fraqueza do pecado, são com as minhas justificativas. A maior dificuldade que Deus tem, são as minhas justificativas, as minhas desculpas. Ah, mas eu não mudei ainda, por quê? Ah, mas eu ainda não me transformei, por quê? Então, o primeiro passo para que haja uma mudança, é reconhecer que há uma necessidade de mudar. Eu preciso entender isso. Olha o que diz Lucas 15, 17. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo. Aqui estamos falando do chamado filho pródigo. Disse consigo mesmo. Você já falou com você algumas vezes? Já? Eu já, irmão. Não, e a gente não está doido não. De vez em quando a gente tem que falar com a gente. O salmista falava com a alma dele, porque tu estás agitada, minha alma. Porque tinha angústia de dentro de mim. Então aqui ele começou a bater um papo com ele. Ele começou a falar com ele. Lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. E aqui estou eu morrendo de fome. Eu vou para casa junto do meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra o... Nunca esqueça, todo pecado que nós cometemos com 2 autoridades. A primeira é a do céu e a segunda é a da terra que está sobre nós. Todo pecado nós cometemos contra. E depois contra o nosso corpo. E ele entendeu isso, que ele pecou primeiro contra o céu. A gente desagrada a Deus. A gente desagrada aqueles que estão sobre as nossas vidas. E já não mereço ser chamado seu filho. Você entende que o pecado, ele rouba a nossa identidade? O pecado não nos tira o direito de filiação. Mas aqui, o pecado trabalhou tanto nas entranhas desse rapaz, que ele achou que agora ele tinha sido, enxotado de uma filiação, por exemplo. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Trate-me como um dos seus
empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. E, quando ainda estava longe, seu pai o viu. Seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e beijou. Tem algumas passagens da Bíblia que eu me emociono. Uma delas é essa daqui. Uma de outras é que quando Jacó encontra José e o abraça e o beija. Outra é essa daqui. Eu penso que quando o filho falou assim, pai, me dê tudo o que eu tenho, tudo que é meu por direito, porque os prazeres lá fora são mais chamativos. Aqui na casa do pai é uma mesmice, não muda, é uma rotina só, é meio antiquado. Lá fora que é legal, lá fora tem curtição, lá fora tem prazer. E começou a trabalhar a cabeça dele. E o pai não o impediu. O pai falou, olha meu filho, o meu desejo é que você esteja aqui. Aqui você tem amparo, tem comida, tem proteção, tem amizade. É o que nós temos dentro da casa do pai. Podemos fazer essa ligação. Mas ele falou, não, dá-me a minha parte. E a Bíblia diz que ele foi e gastou de uma forma libertina. Usou, abusou e gastou o trabalho, o suor do seu pai. E a Bíblia fala que ele chegou no momento, literalmente, na lama. Literalmente. Ele estava dando comida para os porcos e a ordem de quem o contratou é, se sobrar a comida dos porcos, você come. De repente, a Bíblia diz que ele falou consigo, há uma necessidade de eu mudar a minha história. Não posso ficar como eu estou. Esse filho entendeu e reconheceu que precisava de uma mudança radical. Precisamos reconhecer que existem necessidades de mudança na nossa vida. Porque senão, queridos, eu entro um ano, saio outro ano, da mesma forma, da mesma maneira, o mesmo discurso, não muda. E o que Deus quer fazer na nossa vida é algo maravilhoso. Só que para isso Ele precisa encontrar em nós um coração que deseja, que entende que há uma necessidade de mudança. Onde eu estou dando um mau testemunho? Aonde eu estou falhando? Como marido, como pai, como pastor? Eu não estou cobrando aqui, queridos, perfeição, porque ninguém é perfeito. Nós não alcançaremos perfeição nessa terra, nesse corpo. Mas o que a Bíblia está nos chamando é mudarmos algumas atitudes nossas que têm nos levado a se distanciar da presença de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma pergunta, por exemplo: qual a maior dificuldade que eu tenho para reconhecer meus erros? Qual é a maior dificuldade que eu tenho para reconhecer os meus erros? O jovem aqui reconheceu o erro dele. E muitas vezes Deus usa pessoas, permissões, situações para falar conosco. Deus usa para falar conosco. Porque Ele nos ama tanto, que Ele nos quer de volta. Aí aqui eu conjecturo com vocês. Eu imagino esse pai, todos os dias, olhando para o horizonte, esperando ver a silhueta longe de um jovem caminhando no sentido da casa. Eu imagino como Deus sempre deseja que aqueles filhos que estão perdidos voltem um dia para a sua casa, para a sua presença, porque Deus sente saudade, Deus sente falta. E esse pai, quando ele olha e vê que vinha o seu filho, o pai tem estrutura, Deus dá estrutura para cada situação que nós vivemos. É óbvio que dentro o pai não queria ver o filho daquela forma.
O pai não queria ver o filho magro, desnutrido, descalço, descabelado, sujo, faminto. Mas a alegria sobrepujou a realidade naquele momento. Porque o filho estava perdido. O filho voltou. O filho decidiu fazer uma mudança radical. A realidade, ela era latente, ela era forte, ela era impactante. Porém, a alegria do coração daquele pai sobrepujou muito aquilo ali. O pai logo se encheu de alegria, chamou os seus servos, seus criados, dê um banho nesse filho, põe uma roupa, coloque um anel, coloque uma sandália, porque esse meu filho estava morto. Ele não estava falando de uma morte física. Queridos, muitas vezes nós estamos andando pelas ruas da cidade, pelos cômodos da nossa casa, pelos lugares onde trabalhamos, mas nós estamos mortos em algumas áreas. E o que Deus está falando é, reconheça a necessidade de mudança. Por exemplo, como eu tenho tratado a minha esposa. Eu a amo, eu a respeito, eu a trato com honra. Porque o nosso papel de marido é amar como Cristo amou a igreja. Irmãos, e não é fácil esse papel, não. Mas nós temos que amar. Porque Jesus jamais pediria algo que nós não conseguiríamos fazer. Agora, como é que a esposa está tratando o marido? Porque a Bíblia fala, em Provérbios, que a mulher sábia, ela vai edificar. E às vezes aquela mulher rixosa, como a Bíblia compara com uma torneira com defeito que fica pingando a noite inteira, fazendo aquele barulho, sabe? Como é que a mulher é no casamento? O marido às vezes chega, quando eu estou ministrando para casais, né, eu entro com mais detalhes, o papel de cada um, mas às vezes o marido chega em casa cansado, até aqui de decepção no trabalho, ouviu tantas coisas, algumas coisas deram certas, outras não deram certo, então ele quer chegar em casa, ele quer tomar um banho e sentar, e a esposa teve um dia difícil com os filhos, em casa as coisas também não deram certo e tal, mas Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Aí o homem colocou o pé dentro de casa, descarrega tudo. Aí o cara tá, né? Então, o que a Bíblia fala é que nós precisamos buscar sabedoria. Peça sabedoria a Deus que Ele dá. Como os filhos estão tratando os pais? Com honra, com respeito? A Bíblia fala honrar pai e mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então eu preciso ver como eu estou como cristão. Como é que está a minha mente? Eu quero falar algo com vocês. Ainda tem áreas na minha vida que eu reconheço que eu preciso mudar. Quem tem me ajudado muito é minha esposa. Eu vou confessar para vocês aqui que eu confesso direto. Se tem um lugar que eu sou tratado é no trânsito. E sabe na hora quando quase que te passa por cima e você quer abrir a boca e, Deus te abençoe. Porque essa aí é outra coisa, Deus leva, dá vontade, mas não podemos. No trânsito, meu temperamento parece que ferve, muda, e eu reconheço que é uma necessidade de eu ser transformado. Porque como é que eu vou agradar a Deus? De repente, eu solto um palavrão e a pessoa fala assim, pastor, nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Entender, primeiro passo, diga, reconhecer a necessidade de mudança. Esse filho reconheceu. E eu vos pergunto, houve mudança na vida dele? Segundo passo, estar aberto para acontecerem as mudanças. Filipenses 3, de 7 a 8. Jesus, me ajuda aqui a ser bem sucinto, Jesus. Filipenses 3, 7 a 8. Vamos ver o que Paulo fala aqui. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo.
Verso 8 de Filipenses 3. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo. Então preste atenção. Paulo para ser transformado de Saulo para Paulo. Vocês sabiam que antes ele se chamava Saulo? O próprio Deus mudou o nome dele lá, se você vai ver no capítulo de Atos. Começa a ser falada a história de Saulo, de repente aparece Paulo. Mas Paulo, para deixar de ser Saulo e se tornar Paulo, teve que abrir a sua vida para mudanças. Havia necessidade de algumas coisas que ele adquiriu na sua caminhada sem Cristo, abandonar. Por quê? Porque tem coisas que não vão mais combinar com o estilo de vida de um cristão, trazendo práticas que faziam antigamente. E Saulo entendeu isso. Para que ele se tornasse Paulo, o homem que Deus usaria. Interessante, né? A palavra Paulo significa pequeno. E Deus falou assim, olha, você foi, Saulo, grande diante de muitas pessoas que te admiravam. Mas eu vou te fazer um homem grande diante da minha presença, mas pequeno diante dos outros. Porque é assim que Deus faz para nos usar. Amém? Segundo ponto é, primeiro eu reconheço a necessidade. Agora, segundo ponto, eu tenho que me abrir. Eu tenho que me abrir para que haja o quê? Uma mudança. Paulo se tornou um odre novo e recebeu um vinho novo. Saulo era um odre velho. Não se coloca vinho novo em odre, porque na fermentação do vinho novo, rompe-se o odre velho, perde-se o odre e se perde o conteúdo, o vinho. Mas se coloca vinho novo em odres novos. Então Deus pega aquela estrutura de Saulo comparada a um odre velho e transforma esse homem, vai mudando esse homem e vai colocando um vinho novo, vai colocando as experiências que ele vai tendo com Deus para que ele transmite para as pessoas. E Paulo entendeu que não basta apenas eu ver que há uma necessidade de mudança se eu não me abrir para mudar. Ele usa o texto, eu deixei de lado muita coisa. Irmãos, Paulo era um homem erudito, era um homem que falava muitas línguas. Paulo, ele tinha uma formação, segundo a época, diante de um dos melhores ou maiores mestres da lei, chamado Gamaliel. Paulo tinha tantas coisas que ele poderia se gloriar, mas ele abriu mão de tudo isso para ser transformado em um homem que iria revolucionar, através do Evangelho de Jesus Cristo, continentes. Não só nações. Quando a gente pega todo o Novo Testamento e vê ali as 13 cartas de Paulo, a gente fala, meu Deus, como esse homem foi usado na simplicidade. Paulo se tornou um homem simples, e é isso que Deus procura, vasos novos, odres novos, e aí ele derrama do poder dele, do Espírito Santo dele sobre as nossas vidas, e através da nossa transformação, nós vamos influenciando pessoas. Paulo influenciou tanta gente, influencia até hoje. Quando nós lemos as cartas de Paulo, sejam elas para a igreja ou as cartas pastorais, nós somos transformados pelo poder da palavra. Por quê? Porque é importante, como Paulo entendeu, e eu e você temos que entender. Não só reconheço que tenho os erros e preciso mudar, como, Senhor, a partir de hoje, eu me abro, para que o Senhor comece a mudar a minha vida. Agora, quando eu falo isso para Deus, Senhor, eu me abro, Deus então vai começar um processo de transformação, só que é para a glória dEle, os frutos virão para a glória dEle, amém? Terceiro ponto, eu vou repetindo aqui, o primeiro é reconhecer a necessidade de mudança, o segundo é estar aberto para acontecerem as mudanças, o terceiro é estar disposto a lutar, porque não vai acontecer nada se eu cruzar os braços. Eu preciso
Bom, Deus, o Senhor vai mudar a minha vida, então eu vou fazer agora uma disciplina de oração, de leitura da palavra e de congregar. Amém? Eu preciso lutar para que haja uma mudança. Eu tenho que ter, diga, iniciativa. Porque se eu ficar sentado, imagina, eu vou voltar para o filho pródigo. Lucas 15, 18. Lucas 15, 18. O jovem aqui, ele olhou para si, viu que ele estava na lama, estava perdido, destruído, não tinha sonho, não tinha projeto, não tinha ideal. Ok? Aí ele falou, vou mudar a minha vida. Então ele se abriu para a mudança. Agora aqui, estar disposto a lutar por mudança. Olha o que diz o verso 18. Eu vou para casa. Eles têm uma tradução, algumas versões diz, levantar-me-ei e irei. Se você colocar na primeira e na ACF, a primeira que está aí no computador, versão da Bíblia, o pastor decora até as Bíblias ali, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então, olha só, estar disposto a lutar por mudança é se levantar da situação que se encontra. Eu não posso permanecer mais onde eu estou, numa inércia. Eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso buscar Deus. O meu casamento está dessa forma? Não, não pode ficar. O meu relacionamento está dessa forma? Não pode ficar. Esse ano eu não produzi para Deus, não pode ficar assim. Eu tenho que pagar um preço, eu tenho que ter disposição. O filho pródigo provou, através da sua disposição de mudar, que é possível haver a virada na vida de qualquer pessoa. Houve uma virada na vida desse rapaz. E o testemunho dele serve para nós. Ele ecoa há mais de 2000 anos, dizendo, há condições, há possibilidade, há a certeza de que pode haver uma virada na vida de qualquer ser humano, desde que ele esteja aberto para a mudança e busque a mudança. Amém? Irmãos, para vivermos algo que nunca vivemos, temos que fazer algo que às vezes nunca fizemos. Talvez você nunca orou de madrugada. Comece a orar. Talvez você nunca leu a Bíblia toda. Comece a ler. Você vai ver a diferença. Passei um ano assim meio mastigando, indo em células, né, nos grupos das casas, indo na igreja, nos cultos. Faça um propósito com Deus. Senhor, eu vou honrar, eu vou estar na sua casa, eu vou estar nos cultos. A Bíblia diz que Deus ele honra os que o honram. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Para viver algo que eu nunca vivi ainda. Eu falei com Deus, eu me lembro, todo final de ano, a minha lista de pedido de oração, meu primeiro alvo, é a minha vida com Deus. Eu falei, Deus, cada ano que passa, eu quero crescer um pouco. Eu não posso regredir, meu Pai. E é óbvio que se naquele ano eu li a Bíblia, esse ano tem que ler a Bíblia e lê-la mais. Se nesse ano que passou, eu tive um período de oração, posso criar aqui meia hora por dia, vão melhorar um pouco mais. Não, eu orava um dia sim, um dia não, então agora eu vou orar todos os dias. Para que haja mudança, eu tenho que pagar um preço. Ele levantou e foi para casa. Agora, mudança muitas vezes nos leva a encarar a realidade e não fugir dela. E eu termino com 4 pontos agora.
para que eu possa alcançar uma mudança na minha vida, é dependência de Deus. É um texto que eu usei, João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu, esse produzirá muito, porque separado de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Irmão, isso daqui daria para a gente pregar aqui um congresso inteiro só com esse versículo. Trabalharíamos algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, eu sou um pastor, mas eu sou pai, mas eu sou esposo. Ah, eu sou um empregado. Não, eu sou um empregador, eu sou um empresário. Seja o que for, Jesus está dizendo, sem Ele, o maior sucesso que eu tenho nessa terra, eu não sou nada. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. E é importante entender isso, queridos. Que se eu não tiver uma vida de dependência em Deus. Interessante que em Lucas 18 conta a parábola de um juiz iníquo. Vocês já viram essa parábola aí? Uma viúva fala assim, julga a minha causa. E ele, eu não quero saber dessa mulher aqui não. E ela foi insistindo, até que um dia ele fala, vou julgar logo a causa dessa mulher, assim ela me deixa em paz. E Jesus lá no final, ele diz uma coisa. Acaso, quando o Filho do Homem voltar à terra, haverá fé? O que nós precisamos entender, queridos, é que enquanto eu não entender que a minha vida precisa ser vivida pela fé, eu não vou conseguir construir. Eu vou ficar patinando. Quem serviu o exército aqui sabe o que é marcar passo? Quando você está numa marcha, e aí você recebe uma voz de comando, marcar passo, é você ficar no mesmo lugar fazendo assim. Uma vida sem fé, eu não saio do lugar onde eu estou. Interessante que Romanos, Hebreus, eu gosto muito de Hebreus 10 que fala isso, porque o meu justo viverá pela fé. Justos são aqueles que foram, Romanos 5 diz, justificados sois pela fé. Quem é um justo? É aquele que Deus o aceitou, a qual o sangue de seu Filho o cobre. E Deus está nos chamando a viver uma vida de dependência com Ele. Meu Deus, 2024, eu tenho tantos desafios. Meu Deus, tem tantas coisas, tantos planos e projetos. Tudo isso terá significado e sentido se houver uma dependência em Deus. Amém? Você está disposto, eu estou disposto a viver uma virada na vida? É como que se houvesse para a gente hoje uma tarefinha de casa. Chegar em casa, pegar uma caneta e um papel e escrever, meu Deus, me mostra aonde eu preciso. Porque nós já estamos saindo daqui ciente que temos necessidade de mudança. Estamos saindo daqui ciente, e eu creio nisso, que estamos abertos para mudanças acontecerem. Então, o próximo passo é isso, é me levantar, é decidir. Então, eu vou chegar em casa, eu vou pegar um papel e uma caneta, e vou falar assim, Senhor, me mostra aonde eu preciso de uma virada. E algumas vezes o posicionamento vai ter que ser radical. Vai ter que ser radical. Porque Jesus diz uma coisa: se o teu olho direito ou esquerdo te faz pecar. Agora, isso não é literal, viu, irmãos? Por favor. Isso não é literal. Se o teu olho direito ou olho esquerdo te faz pecar, arranca-o
e o joga fora, para que não te leve todinho para o inferno. Se o teu olho, o meu olho, está me fazendo pecar, arranca aquilo que fica de frente dele, da sua vida, para que não te leve a tropeçar. É isso que ele está falando. Se a minha língua está me levando a pecar, eu preciso freá-la. Tiago diz que nós precisamos ser mais ouvintes do que falar. É óbvio que Deus, na sua sabedoria, deu 2 ouvidos e uma língua. Meu Deus, me mostra quais são as áreas que precisa haver uma transformação radical. Há um comodismo com relação às coisas de Deus, então vamos mudar. Eu te garanto, se você falar, Espírito Santo, me incomode o ano inteiro, para que eu esteja te servindo, Ele vai nos convencer, porque João 16, 8 diz que o Espírito Santo convence o homem, então Ele vai nos convencer. Amém? Estamos dispostos a isso? A chegar em casa, e não é fácil, seria. Quem nos conhece mais são aqueles que convivem conosco de uma forma íntima. Então, aos casados, são seus cônjuges. Aos solteiros, são seus pais, e por aí vai. Os seus filhos, né, os pais. Mas não, essa tarefa é o que o filho fez. Eu poderia chegar para minha esposa e ela sabe muito bem quais são os meus defeitos, quais são as áreas que eu preciso de mudança. Ela sabe. Mas o que eu tenho desejado nesses dias é que eu mesmo reconheça, olhando para mim, escrever num papel, eu quero viver uma virada. É óbvio que para melhor. Vamos ficar em pé, queridos? Em nome de Jesus. Aleluia. Você entende que há uma necessidade de mudança? O filho pródigo voltou. A volta, ela já foi consequência de atitude. A volta do filho pródigo foi consequência de atitude. Ela só aconteceu porque primeiro houve a atitude de saber que havia uma necessidade de mudança. Quando ele chega até o pai, aquilo ali já é consequência de passos lá atrás que foram dados. Às vezes nós queremos uma colheita e nós não plantamos. Gálatas 6, 7 e 8 fala, porque de Deus não se zomba. Certamente tudo que o homem plantar, ele colherá. O que Deus tem falado ao meu coração? Onde eu preciso mudar? Eu me coloco, queridos, dentro dessa palavra. Primeiro, eu não sou juiz de ninguém, não estou aqui para ferir ninguém. Eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus, a qual eu também, porque os primeiros ouvidos que ouvem a pregação do altar é do pregador. Eu estou mais perto aqui. E essa palavra, cara, existem áreas que eu preciso mudar. Mas entenda, deve haver intervenção de Deus. Ninguém pode se convencer por mim. Tem coisas que as pessoas podem fazer por mim, mas ninguém se convence por mim. Eu tenho que reconhecer. A partir do momento que eu reconheço, aí Deus pode usar pessoas para me ajudar. Mas eu preciso reconhecer Deus. Eu quero fazer desse novo ano, não apenas em palavras, mas em ações, uma virada. Vamos orar enquanto você ouve essa canção. Se você quiser orar, fechar os olhos, levantar as mãos. Salva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Diga, eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que é dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que é dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor Deus, o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe como nós nos encontramos nesse momento. A nossa oração, Pai, é que o Senhor molde em nós o caráter de Cristo. Qual é a sua vontade para nós? O Senhor diz lá em Deuteronômio, em Miqueias, o que o Senhor Deus espera de ti, ó homem? Que ande na sua presença, que ame o Senhor teu Deus e que sirva de todo o coração. Sabemos que o Senhor tem nos chamado a viver a sua palavra. Viver a sua palavra muitas vezes é dizer não para a nossa carne. Viver a sua palavra é andar na contramão desse mundo, principalmente nesses últimos dias, Pai, onde os valores estão sendo totalmente trocados, invertidos. Estamos entrando num ano e juntamente com ele virão desafios. E como é difícil viver esses desafios distante do Senhor Deus, longe de ti. O Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. Por isso, Senhor, nós queremos nesta noite pedir que o Senhor nos ajude, Senhor. Diante de cada desafio, diante de cada situação que iremos enfrentar, seja quais forem, nós iremos ter o Senhor como nosso conselheiro, como nosso ajudador. Mas, Pai, nos ajude. Aquilo que eu preciso, eu como pessoa, mudar. Ajuda-me, Senhor. Dentro da minha casa, dentro do lugar onde eu trabalho, onde eu estudo, dentro da minha família, dentro da igreja. A sua palavra me ensina como deve ser o meu procedimento. A sua palavra ensina como eu tenho que agir diante das coisas. Senhor Deus, se houver situações que eu falhei, e com certeza houve,
peço perdão ao Senhor, para que possa corrigir. Peço a ajuda do Senhor Jesus Cristo, para vivermos uma nova história nesse novo ano. Uma história de conquistas, uma história onde nós vamos crescer espiritualmente, uma história onde a nossa família será mais alicerçada na sua presença. Mas, Senhor Deus, que nós possamos também iniciar esse ano vendo aonde precisamos mudar, mas não apenas vendo, Senhor. Levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai. Que seja essa a minha postura, a nossa postura, estar diante do Senhor e começarmos uma mudança. Não brincarmos com o pecado, mas como diz em Gálatas 2:20, porque agora não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora nessa carne, vivo para o Filho de Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Que as pessoas possam ver em nós essa mudança, não porque estamos fazendo para provar para alguém, não, mas que o nosso exemplo possa construir vidas e famílias nesse ano de 2024. Todos entenderam a tarefinha? No seu momento a sós com Deus, ou no seu celular, ou num papel com uma caneta, é algo que você vai ver. Fala assim: Senhor, me faz um melhor marido que eu fui esse ano. E aí vou escrevendo. Outra coisa, nosso testemunho, queridos. Senhor, onde eu falhei, me ajuda a reparar as brechas. Me ajuda. Amém? Nós vamos cantar uma canção de gratidão a Deus. Enquanto nós louvamos a Deus com uma música de gratidão, eu gostaria que por alguns instantes todos nós pudéssemos verbalizar palavras de gratidão ao Senhor. Senhor Deus, em 2023 eu passei numa prova. Senhor, em 2023 eu conquistei uma casa, eu conquistei um carro, a minha saúde melhorou bastante. Em 2023 eu consegui um projeto. Em 2023 eu vivi tantas experiências boas. Enfim, o que nós estamos fazendo agora? Nós vamos enviar para o céu palavras de gratidão. Se tem uma das coisas que a gratidão faz, é abrir o céu. Existem algumas passagens na Bíblia que homens viram os céus abertos. Gênesis 28, Jacó, lá em Betel. Ezequiel, capítulo 1, estando eu às margens do rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Em Atos 7, Estevão, lembra? Que ele viu o céu se abrir e o Senhor Jesus contemplando a atitude dele. Então, quando há gratidão, mesmo em meio às situações adversas, tenha certeza que o céu se abre. Eu não sei como é que você chegou esse 2023, vou usar uma expressão aqui, financeiramente enforcado. Eu não sei como você chegou emocionalmente, fisicamente, mas nós vamos agora mandar para o céu gratidão. Gratidão. Senhor, eu sou grato. 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz: em tudo dai graças. Vamos fazer isso? Existem motivos por nós estarmos aqui, por estarmos vivos. Eu sou grato a Deus porque esse ano eu me tornei vovô 2 vezes. Eu sou grato a Deus pelas vidas que Deus agregou à igreja esse ano.
Sou grato a Deus pelas que perseveram. Amém? Já escolheu a música aí? Vamos lá. Se você quiser fechar os seus olhos, se ajoelhar, levantar as mãos para os céus. Amém? A gente estava aqui acertando. Vamos agradecer ao Senhor. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei bondade de Deus. Diga, és fiel, e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, cantarei a bondade de Deus. Diga só doce voz, só doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Sua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. E és fiel, e és fiel em todo tempo. E em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Antes de eu liberar uma bênção para todos vocês, nós temos alguém que vai servir a Deus com dízimo e oferta hoje, que precisa de um envelope, quer consagrar ao Senhor. Só você levantar a sua mão. E nós temos também o Pix, que é feito. A chave Pix está projetada. Aleluia. Isso, se você quiser trazer, pode trazer já, colocar o seu envelope aqui. Senhor, nós consagramos
e abençoamos agora a oferta, o dízimo que está sendo dedicado ao Senhor, seja aqui, Deus, no gasofilácio, seja por via Pix, aqueles que também durante a semana o fizeram. Abençoado seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, igreja. Onde era tristeza se verá, e a dupla honra me ornar, e com boas novas proclamar, e uma nova história celebrar. Diga, é chegada a minha hora. E é chegada a minha hora, e o silêncio já acabou, e ouço o som da minha grande festa. E eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Diga, eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. As palmas. De onde era a tristeza? E onde era a tristeza se verá, a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar, e é chegada a minha hora, e o silêncio já acabou, e ouço o som da minha grande festa. E eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia. Amém. É possível. Nós vamos viver. Amém. Eu quero abençoar vocês agora. E esse gesto, quando nós fazemos assim com as nossas mãos, é um gesto de receber. Você recebe. Eu quero liberar um texto sobre a sua vida nessa virada de ano e durante todo o ano de 2024, e vai perpetuar até a volta de Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aí a poucas horas para a virada do ano, mas eu quero declarar: se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus, e todas as leis que hoje lhes dou, então o Senhor, o seu Deus, exaltará a nação de Israel, e eu coloco igreja, acima de todas da terra, e as bênçãos virão sobre vocês, e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também o fruto da sua terra, os teus rebanhos, as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Haverá bênçãos sobre os cestos de colheita e o seu pão. Haverá bênçãos quando entrarem e bênçãos quando saírem. O Senhor fará com que os seus inimigos sejam derrotados na presença de vocês quando se levantarem contra vocês. Eles marcharão contra vocês por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos diante
de vocês. E eu termino dizendo: o Senhor abençoará os seus celeiros e tudo que fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Pai, nós recebemos essas bênçãos de Deuteronômio 28. Eu quero declarar sobre o teu povo, nessa virada de 2023 para 2024. Ó Deus, um ano de muitas colheitas, um ano de bênçãos e prosperidade, um ano de conquista. Assim como nós lemos aqui, a palavra de Deus nos ensina que se nós buscarmos ao Senhor, todas essas bênçãos nos acompanharão. Eu profetizo, Deus, sobre cada vida, sobre casa e família, que 2024, os celeiros serão cheios, haverá farinha na panela, haverá azeite na botija. O Senhor é aquele que abençoa a despensa. O Senhor Deus é aquele que traz sobre as mãos, como foram as mãos de José, aonde essas mãos colocarem, haverá manifestação do poder de Deus. Que seja um ano onde os familiares cresçam juntos, aonde os matrimônios sejam, Deus, abençoados e alicerçados e reedificados aqueles que precisam, ó Pai. Eu abençoo as crianças. Eu declaro que 2024 será o ano, Deus, onde as nossas crianças aprenderão mais do Senhor, serão mais impactados pela sua presença, Pai. Que nessa virada de ano, todo o seu propósito começa, Senhor Deus, a se manifestar nas nossas vidas. E como igreja, sejamos mais ainda fiéis ao Senhor. Que a graça do eterno Deus, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam com vocês, hoje e sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe, um excelente 2024. Amém. E não saia sem cumprimentar essa pessoa que está ao seu lado. Aos visitantes, mais uma vez, obrigado por terem vindo. Desejo aí um feliz 2024.